Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Danny não é aquele cara romântico sonhador. Pelo contrário, ele acabou de sair de um relacionamento complicado e ainda carrega o cansaço emocional disso. Ele trabalha duro, tenta manter a postura de homem resolvido, mas claramente ainda está se recuperando. E aí entra o melhor amigo dele, Bernie. E Bernie é o caos em forma de pessoa. Ele não acredita em romance. Para ele, relacionamento é guerra psicológica. Ele trata tudo como jogo. Ele provoca, exagera, fala absurdos, mas no fundo dá para perceber que ele também tem medo de se machucar. Só que ele esconde isso atrás de piadas e arrogância. Do outro lado da história, temos Debbie. Debbie é independente, trabalha, é inteligente, mas também acabou de sair de algo que a deixou frustrada. Ela está naquela fase de não quero nada sério, mas ao mesmo tempo quer ser valorizada. Ela não é ingênua, ela já sofreu, então ela se protege. E aí temos Joan, a melhor amiga dela, vivida por Regina Hall. Joan é praticamente a versão feminina de Bernie. Sarcástica, desconfiada, prática. Ela não acredita em homem romântico. Para ela, tudo é estratégia. O primeiro encontro entre Danny e Debbie não acontece num cenário perfeito. Não tem música suave, não tem clima de cinema romântico tradicional. Eles se conhecem em um bar, através dos amigos, numa conversa cheia de provocações. E o interessante é que a conexão deles não nasce de um olhar apaixonado, nasce de química física e provocação. Eles discutem, discordam, se testam. E é justamente isso que cria tensão. Danny tenta bancar o cara tranquilo, mas fica claramente interessado. Debbie finge desinteresse, mas entra no jogo. E enquanto isso, Bernie e Joan estão ao fundo, praticamente competindo para ver quem é mais cínico sobre relacionamentos. O que marca essa primeira parte é a velocidade com que as coisas acontecem. Eles vão do bar para a intimidade rapidamente, e o filme não romantiza isso. Mostra o sexo como algo impulsivo, intenso, cheio de expectativa. Mostra aquela euforia do "Uau, isso pode ser incrível!". Mas junto com a química, já aparecem os primeiros sinais de conflito. No dia seguinte, aquela manhã depois da noite perfeita já traz o primeiro teste. Como agir agora? É só diversão? É algo a mais? Quem manda a mensagem primeiro? Quem demonstra interesse primeiro? E aqui o filme começa a brincar com orgulho e vulnerabilidade. Danny quer parecer desapegado, mas pensa nela. Debbie quer parecer independente, mas fica esperando a atitude dele. E enquanto isso, os amigos alimentam o caos. Bernie diz para Danny não se apegar. Joan diz para Debbie não confiar. É como se o relacionamento estivesse nascendo no meio de duas vozes dizendo não confie demais. Essa primeira parte é essencial porque mostra como dois adultos começam uma relação já cheios de bagagem emocional. Não são adolescentes descobrindo o amor. São pessoas que já se machucaram antes, e isso muda tudo. A conexão entre Danny e Debbie é real, eles riem juntos, conversam sobre coisas pessoais, existe algo ali além da atração física. Mas ao mesmo tempo, existe medo. Medo de parecer vulnerável, medo de gostar mais do que o outro, medo de perder o controle. Danny e Debbie decidem continuar se vendo. O que era só uma noite vira encontros frequentes. Eles começam a dormir juntos mais vezes, passam finais de semana juntos, conhecem melhor os hábitos um do outro, e é aí que a paixão começa a dar espaço para a convivência. Danny começa a se apegar mais do que gostaria de admitir. Ele tenta manter aquela postura de cara tranquilo, mas já demonstra ciúmes sutis, preocupação e até vontade de incluir Debbie mais na vida dele. Só que ele não sabe muito bem como expressar isso sem parecer vulnerável. Debbie também está se envolvendo de verdade, só que ela quer segurança emocional. Ela quer clareza, não quer joguinhos. O problema é que ela também tem medo de parecer carente demais. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam funcionando como combustível para conflito. Bernie não para de provocar Danny. Ele insiste que relacionamento é perda de liberdade, que mulher complica tudo, que ele não pode mudar. Só que, ironicamente, o próprio Bernie vive uma relação turbulenta com Joan. Joan também vive nesse jogo de orgulho. Ela e Bernie vivem brigando, se provocando, discutindo por qualquer coisa, mas não conseguem se afastar completamente. E é nesse ambiente que Danny e Debbie começam a sentir pressão. Os dois decidem dar um passo além, morar juntos. E aí a coisa muda de nível.
Porque morar junto não é só dividir cama, é dividir rotina, é descobrir manias irritantes, é perceber diferenças de organização, horários, prioridades. Pequenas coisas começam a virar discussões. Danny começa a enfrentar dificuldades no trabalho. Ele investe em um projeto importante e acaba perdendo o emprego. Isso mexe com o ego dele. Ele se sente diminuído, inseguro, e como muitos homens, ele não sabe lidar bem com essa sensação. Debbie tenta apoiar, mas também começa a sentir o peso de ser a pessoa financeiramente estável naquele momento. Ela quer ajudar, mas ao mesmo tempo começa a enxergar um lado imaturo em Danny. Ele fica mais irritado, mais defensivo, mais fechado. As discussões deixam de ser brincadeiras e passam a ter tom mais sério. Eles brigam por dinheiro, brigam por prioridades, brigam por insegurança. E o pior, começam a usar palavras para ferir. Aquela química forte ainda existe, mas agora vem misturada com frustração. O orgulho começa a falar mais alto. Em vez de admitir medo, eles atacam. Danny se sente pressionado, Debbie se sente desvalorizada. E o relacionamento, que começou intenso e promissor, entra na fase mais realista de todas. A fase em que você começa a enxergar o outro sem filtro. Enquanto isso, Bernie e Joan também vivem seus altos e baixos. O relacionamento deles é praticamente uma montanha-russa constante, cheia de brigas explosivas e reconciliações intensas. E isso serve como espelho distorcido para Danny e Debbie, mostrando o que pode acontecer quando ninguém quer ceder. O clima pesa, as conversas ficam tensas, o silêncio começa a incomodar, a cumplicidade diminui. E então acontece o inevitável, uma grande discussão que mistura insegurança, frustração profissional, ciúmes e orgulho acumulado. Nenhum dos dois quer admitir fraqueza, nenhum quer pedir desculpa primeiro. E ali fica claro que o amor sozinho não resolve tudo. É preciso maturidade. Depois da grande discussão, Danny e Debbie se afastam de vez. Não é aquele "vamos dar um tempo" leve. É rompimento mesmo. Orgulho ferido dos dois lados. Palavras ditas no calor do momento que machucaram mais do que eles imaginavam. Danny tenta bancar o desapegado. Ele volta a sair com Bernie e tenta agir como se estivesse tudo normal, como se estivesse aliviado por ter recuperado a liberdade. Mas dá para perceber que ele não está bem. Ele sente falta da rotina com Debbie, sente falta das conversas, sente falta até das pequenas implicâncias. O problema é que o ego dele ainda fala alto. Ele se sente diminuído por ter perdido o emprego e, no fundo, acha que falhou como parceiro. Em vez de admitir isso, ele se fecha. Do outro lado, Debbie, interpretada por Joy Bryant, também tenta seguir em frente. Ela finge estar bem, tenta focar no trabalho, sai com as amigas, mas também está machucada. Ela se sentiu desvalorizada, sentiu que estava carregando o relacionamento sozinha naquele momento difícil. E aqui, o filme começa a mostrar algo importante. Amor não é só paixão, é escolha. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam sendo o contraste explosivo da história. Bernie finalmente começa a encarar os próprios erros. Ele sempre falou que relacionamento era jogo, mas percebe que está prestes a perder Joan de vez, e isso mexe com ele. Joan também começa a baixar a guarda. Aquela postura de mulher que não precisa de ninguém começa a rachar quando ela percebe que, apesar de todas as brigas, existe sentimento real ali. Esse amadurecimento paralelo dos amigos acaba influenciando Danny e Debbie indiretamente, porque pela primeira vez todos começam a perceber que talvez o problema não seja relacionamento, mas sim orgulho. Danny começa a refletir sobre como deixou a frustração profissional afetar tudo. Ele percebe que Debbie não estava competindo com ele, ela estava tentando apoiar, só que ele interpretou como pressão. Debbie também começa a entender que talvez tenha cobrado demais num momento em que Danny estava se sentindo frágil. Não era falta de amor, era insegurança. O ponto de virada acontece quando Danny decide agir. Não por impulso, não por desejo físico, mas porque entende que o que eles tinham era maior que uma fase ruim. Ele vai atrás dela. E não é aquele discurso perfeito, é mais simples, mais humano. Ele admite que errou, admite que estava inseguro, admite que teve medo de parecer fraco. E essa vulnerabilidade muda tudo. Porque Debbie não precisava de um homem perfeito, ela precisava de honestidade.
Quando ela também admite seus próprios erros, a cobrança excessiva, a dificuldade de entender o momento dele, o clima muda. Não é mais sobre ganhar a discussão, é sobre construir algo melhor. A reconciliação não é mágica, não apaga os problemas, mas mostra que ambos cresceram. Ao mesmo tempo, Bernie e Joan também encontram seu próprio equilíbrio caótico. Eles continuam intensos, continuam exagerados, mas finalmente aceitam que gostam um do outro de verdade. Ele não é aquele cara romântico sonhador. Pelo contrário, ele acabou de sair de um relacionamento complicado e ainda carrega o cansaço emocional disso. Ele trabalha duro, tenta manter a postura de homem resolvido, mas claramente ainda está se recuperando. E aí entra o melhor amigo dele, Bernie. E Bernie é o caos em forma de pessoa. Ele não acredita em romance. Para ele, relacionamento é guerra psicológica. Ele trata tudo como jogo. Ele provoca, exagera, fala absurdos, mas no fundo dá para perceber que ele também tem medo de se machucar. Só que ele esconde isso atrás de piadas e arrogância. Do outro lado da história, temos Debbie. Debbie é independente, trabalha, é inteligente, mas também acabou de sair de algo que a deixou frustrada. Ela está naquela fase de não quero nada sério, mas ao mesmo tempo quer ser valorizada. Ela não é ingênua, ela já sofreu, então ela se protege. E aí temos Joan, a melhor amiga dela, vivida por Regina Hall. Joan é praticamente a versão feminina de Bernie, sarcástica, desconfiada, prática. Ela não acredita em homem romântico, para ela tudo é estratégia. O primeiro encontro entre Danny e Debbie não acontece num cenário perfeito, não tem música suave, não tem clima de cinema romântico tradicional. Eles se conhecem em um bar, através dos amigos, numa conversa cheia de provocações. E o interessante é que a conexão deles não nasce de um olhar apaixonado, nasce de química física e provocação. Eles discutem, discordam, se testam. E é justamente isso que cria tensão. Danny tenta bancar o cara tranquilo, mas fica claramente interessado. Debbie finge desinteresse, mas entra no jogo. E enquanto isso, Bernie e Joan estão ao fundo, praticamente competindo para ver quem é mais cínico sobre relacionamentos. O que marca essa primeira parte é a velocidade com que as coisas acontecem. Eles vão do bar para a intimidade rapidamente, e o filme não romantiza isso. Mostra o sexo como algo impulsivo, intenso, cheio de expectativa. Mostra aquela euforia do "Uau, isso pode ser incrível!". Mas junto com a química, já aparecem os primeiros sinais de conflito. No dia seguinte, aquela manhã depois da noite perfeita já traz o primeiro teste. Como agir agora? É só diversão? É algo a mais? Quem manda mensagem primeiro? Quem demonstra interesse primeiro? E aqui o filme começa a brincar com orgulho e vulnerabilidade. Danny quer parecer desapegado, mas pensa nela. Debbie quer parecer independente, mas fica esperando a atitude dele. E enquanto isso, os amigos alimentam o caos. Bernie diz para Danny não se apegar. Joan diz para Debbie não confiar. É como se o relacionamento estivesse nascendo no meio de duas vozes dizendo não confie demais. Essa primeira parte é essencial porque mostra como dois adultos começam uma relação já cheios de bagagem emocional. Não são adolescentes descobrindo o amor. São pessoas que já se machucaram antes, e isso muda tudo. A conexão entre Danny e Debbie é real, eles riem juntos, conversam sobre coisas pessoais, existe algo ali além da atração física. Mas ao mesmo tempo, existe medo. Medo de parecer vulnerável, medo de gostar mais do que o outro, medo de perder o controle. Danny e Debbie decidem continuar se vendo. O que era só uma noite vira encontros frequentes. Eles começam a dormir juntos mais vezes, passam finais de semana juntos, conhecem melhor os hábitos um do outro, e é aí que a paixão começa a dar espaço para a convivência. Danny começa a se apegar mais do que gostaria de admitir. Ele tenta manter aquela postura de cara tranquilo, mas já demonstra ciúmes sutis, preocupação e até vontade de incluir Debbie mais na vida dele. Só que ele não sabe muito bem como expressar isso sem parecer vulnerável. Debbie também está se envolvendo de verdade, só que ela quer segurança emocional. Ela quer clareza, não quer joguinhos. O problema é que ela também tem medo de parecer carente demais. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam funcionando como combustível para conflito. Bernie não para de provocar Danny. Ele insiste que relacionamento é perda de liberdade, que mulher complica tudo, que ele não pode mudar. Só que, ironicamente, o próprio Bernie vive uma relação turbulenta com Joan. Joan também vive nesse jogo de orgulho.
Ela e Bernie vivem brigando, se provocando, discutindo por qualquer coisa, mas não conseguem se afastar completamente. E é nesse ambiente que Danny e Debbie começam a sentir pressão. Os dois decidem dar um passo além, morar juntos. E aí a coisa muda de nível. Porque morar junto não é só dividir cama, é dividir rotina, é descobrir manias irritantes, é perceber diferenças de organização, horários, prioridades. Pequenas coisas começam a virar discussões. Danny começa a enfrentar dificuldades no trabalho. Ele investe em um projeto importante e acaba perdendo o emprego. Isso mexe com o ego dele. Ele se sente diminuído, inseguro, e como muitos homens, ele não sabe lidar bem com essa sensação. Debbie tenta apoiar, mas também começa a sentir o peso de ser a pessoa financeiramente estável naquele momento. Ela quer ajudar, mas ao mesmo tempo começa a enxergar um lado imaturo em Danny. Ele fica mais irritado, mais defensivo, mais fechado. As discussões deixam de ser brincadeiras e passam a ter tom mais sério. Eles brigam por dinheiro, brigam por prioridades, brigam por insegurança. E o pior, começam a usar palavras para ferir. Aquela química forte ainda existe, mas agora vem misturada com frustração. O orgulho começa a falar mais alto. Em vez de admitir medo, eles atacam. Danny se sente pressionado, Debbie se sente desvalorizada. E o relacionamento, que começou intenso e promissor, entra na fase mais realista de todas. A fase em que você começa a enxergar o outro sem filtro. Enquanto isso, Bernie e Joan também vivem seus altos e baixos. O relacionamento deles é praticamente uma montanha-russa constante, cheia de brigas explosivas e reconciliações intensas. E isso serve como espelho distorcido para Danny e Debbie, mostrando o que pode acontecer quando ninguém quer ceder. O clima pesa, as conversas ficam tensas, o silêncio começa a incomodar, a cumplicidade diminui. E então acontece o inevitável, uma grande discussão que mistura insegurança, frustração profissional, ciúmes e orgulho acumulado. Nenhum dos dois quer admitir fraqueza, nenhum quer pedir desculpa primeiro. E ali fica claro que o amor sozinho não resolve tudo. É preciso maturidade. Depois da grande discussão, Danny e Debbie se afastam de vez. Não é aquele "vamos dar um tempo" leve. É rompimento mesmo. Orgulho ferido dos dois lados. Palavras ditas no calor do momento que machucaram mais do que eles imaginavam. Danny tenta bancar o desapegado. Ele volta a sair com Bernie e tenta agir como se estivesse tudo normal, como se estivesse aliviado por ter recuperado a liberdade. Mas dá para perceber que ele não está bem. Ele sente falta da rotina com Debbie, sente falta das conversas, sente falta até das pequenas implicâncias. O problema é que o ego dele ainda fala alto. Ele se sente diminuído por ter perdido o emprego e, no fundo, acha que falhou como parceiro. Em vez de admitir isso, ele se fecha. Do outro lado, Debbie, interpretada por Joy Bryant, também tenta seguir em frente. Ela finge estar bem, tenta focar no trabalho, sai com as amigas, mas também está machucada. Ela se sentiu desvalorizada, sentiu que estava carregando o relacionamento sozinha naquele momento difícil. E aqui, o filme começa a mostrar algo importante. Amor não é só paixão, é escolha. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam sendo o contraste explosivo da história. Bernie finalmente começa a encarar os próprios erros. Ele sempre falou que relacionamento era jogo, mas percebe que está prestes a perder Joan de vez, e isso mexe com ele. Joan também começa a baixar a guarda. Aquela postura de mulher que não precisa de ninguém começa a rachar quando ela percebe que, apesar de todas as brigas, existe sentimento real ali. Esse amadurecimento paralelo dos amigos acaba influenciando Danny e Debbie indiretamente, porque pela primeira vez todos começam a perceber que talvez o problema não seja relacionamento, mas sim orgulho. Danny começa a refletir sobre como deixou a frustração profissional afetar tudo. Ele percebe que Debbie não estava competindo com ele, ela estava tentando apoiar, só que ele interpretou como pressão. Debbie também começa a entender que talvez tenha cobrado demais num momento em que Danny estava se sentindo frágil. Não era falta de amor, era insegurança. O ponto de virada acontece quando Danny decide agir. Não por impulso, não por desejo físico, mas porque entende que o que eles tinham era maior que uma fase ruim. Ele vai atrás dela. E não é aquele discurso perfeito,
É mais simples, mais humano. Ele admite que errou, admite que estava inseguro, admite que teve medo de parecer fraco. E essa vulnerabilidade muda tudo. Porque Debbie não precisava de um homem perfeito, ela precisava de honestidade. Quando ela também admite seus próprios erros, a cobrança excessiva, a dificuldade de entender o momento dele, o clima muda. Não é mais sobre ganhar a discussão, é sobre construir algo melhor. A reconciliação não é mágica, não apaga os problemas, mas mostra que ambos cresceram. Ao mesmo tempo, Bernie e Joan também encontram seu próprio equilíbrio caótico. Eles continuam intensos, continuam exagerados, mas finalmente aceitam que gostam um do outro de Danny verdade. não é aquele cara romântico sonhador. Pelo contrário, ele acabou de sair de um relacionamento complicado e ainda carrega o cansaço emocional disso. Ele trabalha duro, tenta manter a postura de homem resolvido, mas claramente ainda está se recuperando. E aí entra o melhor amigo dele, Bernie. E Bernie é o caos em forma de pessoa. Ele não acredita em romance. Para ele, relacionamento é guerra psicológica. Ele trata tudo como jogo. Ele provoca, exagera, fala absurdos, mas no fundo dá para perceber que ele também tem medo de se machucar. Só que ele esconde isso atrás de piadas e arrogância. Do outro lado da história, temos Debbie. Debbie é independente, trabalha, é inteligente, mas também acabou de sair de algo que a deixou frustrada. Ela está naquela fase de não quero nada sério, mas ao mesmo tempo quer ser valorizada. Ela não é ingênua, ela já sofreu, então ela se protege. E aí temos Joan, a melhor amiga dela, vivida por Regina Hall. Joan é praticamente a versão feminina de Bernie. Sarcástica, desconfiada, prática. Ela não acredita em homem romântico. Para ela, tudo é estratégia. O primeiro encontro entre Danny e Debbie não acontece num cenário perfeito. Não tem música suave, não tem clima de cinema romântico tradicional. Eles se conhecem em um bar, através dos amigos, numa conversa cheia de provocações. E o interessante é que a conexão deles não nasce de um olhar apaixonado, nasce de química física e provocação. Eles discutem, discordam, se testam. E é justamente isso que cria tensão. Danny tenta bancar o cara tranquilo, mas fica claramente interessado. Debbie finge desinteresse, mas entra no jogo. E enquanto isso, Bernie e Joan estão ao fundo, praticamente competindo para ver quem é mais cínico sobre relacionamentos. O que marca essa primeira parte é a velocidade com que as coisas acontecem. Eles vão do bar para a intimidade rapidamente, e o filme não romantiza isso. Mostra o sexo como algo impulsivo, intenso, cheio de expectativa. Mostra aquela euforia do "Uau, isso pode ser incrível!". Mas junto com a química, já aparecem os primeiros sinais de conflito. No dia seguinte, aquela manhã depois da noite perfeita já traz o primeiro teste. Como agir agora? É só diversão? É algo a mais? Quem manda mensagem primeiro? Quem demonstra interesse primeiro? E aqui o filme começa a brincar com orgulho e vulnerabilidade. Danny quer parecer desapegado, mas pensa nela. Debbie quer parecer independente, mas fica esperando a atitude dele. E enquanto isso, os amigos alimentam o caos. Bernie diz para Danny não se apegar. Joan diz para Debbie não confiar. É como se o relacionamento estivesse nascendo no meio de duas vozes dizendo não confie demais. Essa primeira parte é essencial porque mostra como dois adultos começam uma relação já cheios de bagagem emocional. Não são adolescentes descobrindo o amor. São pessoas que já se machucaram antes, e isso muda tudo. A conexão entre Danny e Debbie é real, eles riem juntos, conversam sobre coisas pessoais, existe algo ali além da atração física. Mas ao mesmo tempo, existe medo. Medo de parecer vulnerável, medo de gostar mais do que o outro, medo de perder o controle. Danny e Debbie decidem continuar se vendo. O que era só uma noite vira encontros frequentes. Eles começam a dormir juntos mais vezes, passam finais de semana juntos, conhecem melhor os hábitos um do outro, e é aí que a paixão começa a dar espaço para a convivência. Danny começa a se apegar mais do que gostaria de admitir. Ele tenta manter aquela postura de cara tranquilo, mas já demonstra ciúmes sutis, preocupação e até vontade de incluir Debbie mais na vida dele. Só que ele não sabe muito bem como expressar isso sem parecer vulnerável. Debbie também está se envolvendo de verdade, só que ela quer segurança emocional. Ela quer clareza, não quer joguinhos. O problema é que ela também tem medo de parecer carente demais. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam funcionando como combustível para conflito. Bernie não para de provocar Danny.
Ele insiste que relacionamento é perda de liberdade, que mulher complica tudo, que ele não pode mudar. Só que, ironicamente, o próprio Bernie vive uma relação turbulenta com Joan. Joan também vive nesse jogo de orgulho. Ela e Bernie vivem brigando, se provocando, discutindo por qualquer coisa, mas não conseguem se afastar completamente. E é nesse ambiente que Danny e Debbie começam a sentir pressão. Os dois decidem dar um passo além, morar juntos. E aí a coisa muda de nível. Porque morar junto não é só dividir cama, é dividir rotina, é descobrir manias irritantes, é perceber diferenças de organização, horários, prioridades. Pequenas coisas começam a virar discussões. Danny começa a enfrentar dificuldades no trabalho. Ele investe em um projeto importante e acaba perdendo o emprego. Isso mexe com o ego dele. Ele se sente diminuído, inseguro, e como muitos homens, ele não sabe lidar bem com essa sensação. Debbie tenta apoiar, mas também começa a sentir o peso de ser a pessoa financeiramente estável naquele momento. Ela quer ajudar, mas ao mesmo tempo começa a enxergar um lado imaturo em Danny. Ele fica mais irritado, mais defensivo, mais fechado. As discussões deixam de ser brincadeiras e passam a ter tom mais sério. Eles brigam por dinheiro, brigam por prioridades, brigam por insegurança. E o pior, começam a usar palavras para ferir. Aquela química forte ainda existe, mas agora vem misturada com frustração. O orgulho começa a falar mais alto. Em vez de admitir medo, eles atacam. Danny se sente pressionado, Debbie se sente desvalorizada. E o relacionamento, que começou intenso e promissor, entra na fase mais realista de todas. A fase em que você começa a enxergar o outro sem filtro. Enquanto isso, Bernie e Joan também vivem seus altos e baixos. O relacionamento deles é praticamente uma montanha-russa constante, cheia de brigas explosivas e reconciliações intensas. E isso serve como espelho distorcido para Danny e Debbie, mostrando o que pode acontecer quando ninguém quer ceder. O clima pesa, as conversas ficam tensas, o silêncio começa a incomodar, a cumplicidade diminui. E então acontece o inevitável. Uma grande discussão que mistura insegurança, frustração profissional, ciúmes e orgulho acumulado. Nenhum dos dois quer admitir fraqueza, nenhum quer pedir desculpa primeiro. E ali fica claro que o amor sozinho não resolve tudo. É preciso maturidade. Depois da grande discussão, Danny e Debbie se afastam de vez. Não é aquele "vamos dar um tempo" leve. É rompimento mesmo. Orgulho ferido dos dois lados. Palavras ditas no calor do momento que machucaram mais do que eles imaginavam. Danny tenta bancar o desapegado. Ele volta a sair com Bernie e tenta agir como se estivesse tudo normal, como se estivesse aliviado por ter recuperado a liberdade. Mas dá para perceber que ele não está bem. Ele sente falta da rotina com Debbie, sente falta das conversas, sente falta até das pequenas implicâncias. O problema é que o ego dele ainda fala alto. Ele se sente diminuído por ter perdido o emprego e no fundo acha que falhou como parceiro. Em vez de admitir isso, ele se fecha. Do outro lado, Debbie, interpretada por Joy Bryant, também tenta seguir em frente. Ela finge estar bem, tenta focar no trabalho, sai com as amigas, mas também está machucada. Ela se sentiu desvalorizada, sentiu que estava carregando o relacionamento sozinha naquele momento difícil. E aqui, o filme começa a mostrar algo importante. Amor não é só paixão, é escolha. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam sendo o contraste explosivo da história. Bernie finalmente começa a encarar os próprios erros. Ele sempre falou que relacionamento era jogo, mas percebe que está prestes a perder Joan de vez, e isso mexe com ele. Joan também começa a baixar a guarda. Aquela postura de mulher que não precisa de ninguém começa a rachar quando ela percebe que, apesar de todas as brigas, existe sentimento real ali. Esse amadurecimento paralelo dos amigos acaba influenciando Danny e Debbie indiretamente, porque pela primeira vez todos começam a perceber que talvez o problema não seja relacionamento, mas sim orgulho. Danny começa a refletir sobre como deixou a frustração profissional afetar tudo. Ele percebe que Debbie não estava competindo com ele, ela estava tentando apoiar, só que ele interpretou como pressão. Debbie também começa a entender que talvez tenha cobrado demais num momento em que Danny estava se sentindo frágil. Não era falta de amor, era insegurança.
O ponto de virada acontece quando Danny decide agir. Não por impulso, não por desejo físico, mas porque entende que o que eles tinham era maior que uma fase ruim. Ele vai atrás dela. E não é aquele discurso perfeito, é mais simples, mais humano. Ele admite que errou, admite que estava inseguro, admite que teve medo de parecer fraco. E essa vulnerabilidade muda tudo. Porque Debbie não precisava de um homem perfeito, ela precisava de honestidade. Quando ela também admite seus próprios erros, a cobrança excessiva, a dificuldade de entender o momento dele, o clima muda. Não é mais sobre ganhar a discussão, é sobre construir algo melhor. A reconciliação não é mágica, não apaga os problemas, mas mostra que ambos cresceram. Ao mesmo tempo, Bernie e Joan também encontram seu próprio equilíbrio caótico. Eles continuam intensos, continuam exagerados, mas finalmente aceitam que gostam um do outro de verdade. Ele não é aquele cara romântico sonhador. Pelo contrário, ele acabou de sair de um relacionamento complicado e ainda carrega o cansaço emocional disso. Ele trabalha duro, tenta manter a postura de homem resolvido, mas claramente ainda está se recuperando. E aí entra o melhor amigo dele, Bernie. E Bernie é o caos em forma de pessoa. Ele não acredita em romance. Para ele, relacionamento é guerra psicológica. Ele trata tudo como jogo. Ele provoca, exagera, fala absurdos, mas no fundo dá para perceber que ele também tem medo de se machucar. Só que ele esconde isso atrás de piadas e arrogância. Do outro lado da história, temos Debbie. Debbie é independente, trabalha, é inteligente, mas também acabou de sair de algo que a deixou frustrada. Ela está naquela fase de não quero nada sério, mas ao mesmo tempo quer ser valorizada. Ela não é ingênua, ela já sofreu, então ela se protege. E aí temos Joan, a melhor amiga dela, vivida por Regina Hall. Joan é praticamente a versão feminina de Bernie. Sarcástica, desconfiada, prática. Ela não acredita em homem romântico. Para ela, tudo é estratégia. O primeiro encontro entre Danny e Debbie não acontece num cenário perfeito. Não tem música suave, não tem clima de cinema romântico tradicional. Eles se conhecem em um bar, através dos amigos, numa conversa cheia de provocações. E o interessante é que a conexão deles não nasce de um olhar apaixonado, nasce de química física e provocação. Eles discutem, discordam, se testam. E é justamente isso que cria tensão. Danny tenta bancar o cara tranquilo, mas fica claramente interessado. Debbie finge desinteresse, mas entra no jogo. E enquanto isso, Bernie e Joan estão ao fundo, praticamente competindo para ver quem é mais cínico sobre relacionamentos. O que marca essa primeira parte é a velocidade com que as coisas acontecem. Eles vão do bar para a intimidade rapidamente, e o filme não romantiza isso. Mostra o sexo como algo impulsivo, intenso, cheio de expectativa. Mostra aquela euforia do "Uau, isso pode ser incrível!". Mas junto com a química, já aparecem os primeiros sinais de conflito. No dia seguinte, aquela manhã depois da noite perfeita já traz o primeiro teste. Como agir agora? É só diversão? É algo a mais? Quem manda mensagem primeiro? Quem demonstra interesse primeiro? E aqui o filme começa a brincar com orgulho e vulnerabilidade. Danny quer parecer desapegado, mas pensa nela. Debbie quer parecer independente, mas fica esperando a atitude dele. E enquanto isso, os amigos alimentam o caos. Bernie diz para Danny não se apegar. Joan diz para Debbie não confiar. É como se o relacionamento estivesse nascendo no meio de duas vozes dizendo não confie demais. Essa primeira parte é essencial porque mostra como dois adultos começam uma relação já cheios de bagagem emocional. Não são adolescentes descobrindo o amor, são pessoas que já se machucaram antes, e isso muda tudo. A conexão entre Danny e Debbie é real, eles riem juntos, conversam sobre coisas pessoais, existe algo ali além da atração física. Mas ao mesmo tempo, existe medo. Medo de parecer vulnerável, medo de gostar mais do que o outro, medo de perder o controle. Danny e Debbie decidem continuar se vendo. O que era só uma noite vira encontros frequentes. Eles começam a dormir juntos mais vezes, passam finais de semana juntos, conhecem melhor os hábitos um do outro, e é aí que a paixão começa a dar espaço para a convivência. Danny começa a se apegar mais do que gostaria de admitir. Ele tenta manter aquela postura de cara tranquilo, mas já demonstra ciúmes sutis, preocupação e até vontade de incluir Debbie mais na vida dele. Só que ele não sabe muito bem como expressar isso sem parecer vulnerável. Debbie também está se envolvendo de verdade, só que ela quer segurança emocional.
Ela quer clareza, não quer joguinhos. O problema é que ela também tem medo de parecer carente demais. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam funcionando como combustível para conflito. Bernie não para de provocar Danny. Ele insiste que relacionamento é perda de liberdade, que mulher complica tudo, que ele não pode mudar. Só que, ironicamente, o próprio Bernie vive uma relação turbulenta com Joan. Joan também vive nesse jogo de orgulho. Ela e Bernie vivem brigando, se provocando, discutindo por qualquer coisa, mas não conseguem se afastar completamente. E é nesse ambiente que Danny e Debbie começam a sentir pressão. Os dois decidem dar um passo além, morar juntos. E aí a coisa muda de nível. Porque morar junto não é só dividir cama, é dividir rotina, é descobrir manias irritantes, é perceber diferenças de organização, horários, prioridades. Pequenas coisas começam a virar discussões. Danny começa a enfrentar dificuldades no trabalho. Ele investe em um projeto importante e acaba perdendo o emprego. Isso mexe com o ego dele. Ele se sente diminuído, inseguro, e como muitos homens, ele não sabe lidar bem com essa sensação. Debbie tenta apoiar, mas também começa a sentir o peso de ser a pessoa financeiramente estável naquele momento. Ela quer ajudar, mas ao mesmo tempo começa a enxergar um lado imaturo em Danny. Ele fica mais irritado, mais defensivo, mais fechado. As discussões deixam de ser brincadeiras e passam a ter tom mais sério. Eles brigam por dinheiro, brigam por prioridades, brigam por insegurança. E o pior, começam a usar palavras para ferir. Aquela química forte ainda existe, mas agora vem misturada com frustração. O orgulho começa a falar mais alto. Em vez de admitir medo, eles atacam. Danny se sente pressionado, Debbie se sente desvalorizada. E o relacionamento, que começou intenso e promissor, entra na fase mais realista de todas. A fase em que você começa a enxergar o outro sem filtro. Enquanto isso, Bernie e Joan também vivem seus altos e baixos. O relacionamento deles é praticamente uma montanha-russa constante, cheia de brigas explosivas e reconciliações intensas. E isso serve como um espelho distorcido para Danny e Debbie, mostrando o que pode acontecer quando ninguém quer ceder. O clima pesa, as conversas ficam tensas, o silêncio começa a incomodar, a cumplicidade diminui. E então acontece o inevitável, uma grande discussão que mistura insegurança, frustração profissional, ciúmes e orgulho acumulado. Nenhum dos dois quer admitir fraqueza, nenhum quer pedir desculpa primeiro. E ali fica claro que o amor sozinho não resolve tudo. É preciso maturidade. Depois da grande discussão, Danny e Debbie se afastam de vez. Não é aquele "vamos dar um tempo" leve, é rompimento mesmo. Orgulho ferido dos dois lados. Palavras ditas no calor do momento que machucaram mais do que eles imaginavam. Danny tenta bancar o desapegado. Ele volta a sair com Bernie e tenta agir como se estivesse tudo normal, como se estivesse aliviado por ter recuperado a liberdade. Mas dá para perceber que ele não está bem. Ele sente falta da rotina com Debbie, sente falta das conversas, sente falta até das pequenas implicâncias. O problema é que o ego dele ainda fala alto. Ele se sente diminuído por ter perdido o emprego e, no fundo, acha que falhou como parceiro. Em vez de admitir isso, ele se fecha. Do outro lado, Debbie, interpretada por Joy Bryant, também tenta seguir em frente. Ela finge estar bem, tenta focar no trabalho, sai com as amigas, mas também está machucada. Ela se sentiu desvalorizada, sentiu que estava carregando o relacionamento sozinha naquele momento difícil. E aqui, o filme começa a mostrar algo importante. Amor não é só paixão, é escolha. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam sendo o contraste explosivo da história. Bernie finalmente começa a encarar os próprios erros. Ele sempre falou que relacionamento era jogo, mas percebe que está prestes a perder Joan de vez, e isso mexe com ele. Joan também começa a baixar a guarda. Aquela postura de mulher que não precisa de ninguém começa a rachar quando ela percebe que, apesar de todas as brigas, existe sentimento real ali. Esse amadurecimento paralelo dos amigos acaba influenciando Danny e Debbie indiretamente, porque pela primeira vez todos começam a perceber que talvez o problema não seja relacionamento, mas sim orgulho. Danny começa a refletir sobre como deixou a frustração profissional afetar tudo.
Ele percebe que Debbie não estava competindo com ele, ela estava tentando apoiar, só que ele interpretou como pressão. Debbie também começa a entender que talvez tenha cobrado demais num momento em que Danny estava se sentindo frágil. Não era falta de amor, era insegurança. O ponto de virada acontece quando Danny decide agir. Não por impulso, não por desejo físico, mas porque entende que o que eles tinham era maior que uma fase ruim. Ele vai atrás dela. E não é aquele discurso perfeito, é mais simples, mais humano. Ele admite que errou, admite que estava inseguro, admite que teve medo de parecer fraco. E essa vulnerabilidade muda tudo. Porque Debbie não precisava de um homem perfeito, ela precisava de honestidade. Quando ela também admite seus próprios erros, a cobrança excessiva, a dificuldade de entender o momento dele, o clima muda. Não é mais sobre ganhar a discussão, é sobre construir algo melhor. A reconciliação não é mágica, não apaga os problemas, mas mostra que ambos cresceram. Ao mesmo tempo, Bernie e Joan também encontram seu próprio equilíbrio caótico. Eles continuam intensos, continuam exagerados, mas finalmente aceitam que gostam um do outro de verdade. Ele não é aquele cara romântico sonhador. Pelo contrário, ele acabou de sair de um relacionamento complicado e ainda carrega o cansaço emocional disso. Ele trabalha duro, tenta manter a postura de homem resolvido, mas claramente ainda está se recuperando. E aí entra o melhor amigo dele, Bernie. E Bernie é o caos em forma de pessoa. Ele não acredita em romance. Para ele, relacionamento é guerra psicológica. Ele trata tudo como jogo. Ele provoca, exagera, fala absurdos, mas no fundo dá para perceber que ele também tem medo de se machucar. Só que ele esconde isso atrás de piadas e arrogância. Do outro lado da história, temos Debbie. Debbie é independente, trabalha, é inteligente, mas também acabou de sair de algo que a deixou frustrada. Ela está naquela fase de não quero nada sério, mas ao mesmo tempo quer ser valorizada. Ela não é ingênua, ela já sofreu, então ela se protege. E aí temos Joan, a melhor amiga dela, vivida por Regina Hall. Joan é praticamente a versão feminina de Bernie. Sarcástica, desconfiada, prática. Ela não acredita em homem romântico. Para ela, tudo é estratégia. O primeiro encontro entre Danny e Debbie não acontece num cenário perfeito. Não tem música suave, não tem clima de cinema romântico tradicional. Eles se conhecem em um bar, através dos amigos, numa conversa cheia de provocações. E o interessante é que a conexão deles não nasce de um olhar apaixonado, nasce de química física e provocação. Eles discutem, discordam, se testam. E é justamente isso que cria tensão. Danny tenta bancar o cara tranquilo, mas fica claramente interessado. Debbie finge desinteresse, mas entra no jogo. E enquanto isso, Bernie e Joan estão ao fundo, praticamente competindo para ver quem é mais cínico sobre relacionamentos. O que marca essa primeira parte é a velocidade com que as coisas acontecem. Eles vão do bar para a intimidade rapidamente, e o filme não romantiza isso. Mostra o sexo como algo impulsivo, intenso, cheio de expectativa. Mostra aquela euforia do "uau, isso pode ser incrível". Mas junto com a química, já aparecem os primeiros sinais de conflito. No dia seguinte, aquela manhã depois da noite perfeita já traz o primeiro teste. Como agir agora? É só diversão? É algo a mais? Quem manda mensagem primeiro? Quem demonstra interesse primeiro? E aqui o filme começa a brincar com orgulho e vulnerabilidade. Danny quer parecer desapegado, mas pensa nela. Debbie quer parecer independente, mas fica esperando a atitude dele. E enquanto isso, os amigos alimentam o caos. Bernie diz para Danny não se apegar. Joan diz para Debbie não confiar. É como se o relacionamento estivesse nascendo no meio de duas vozes dizendo não confie demais. Essa primeira parte é essencial porque mostra como dois adultos começam uma relação já cheios de bagagem emocional. Não são adolescentes descobrindo o amor, são pessoas que já se machucaram antes, e isso muda tudo. A conexão entre Danny e Debbie é real, eles riem juntos, conversam sobre coisas pessoais, existe algo ali além da atração física. Mas ao mesmo tempo, existe medo. Medo de parecer vulnerável, medo de gostar mais do que o outro, medo de perder o controle. Danny e Debbie decidem continuar se vendo. O que era só uma noite vira encontros frequentes. Eles começam a dormir juntos mais vezes, passam finais de semana juntos, conhecem melhor os hábitos um do outro, e é aí que a paixão começa a dar espaço para a convivência. Danny começa a se apegar mais do que gostaria de admitir. Ele tenta manter aquela postura de cara tranquilo,
mas já demonstra ciúmes sutis, preocupação e até vontade de incluir Debbie mais na vida dele. Só que ele não sabe muito bem como expressar isso sem parecer vulnerável. Debbie também está se envolvendo de verdade, só que ela quer segurança emocional. Ela quer clareza, não quer joguinhos. O problema é que ela também tem medo de parecer carente demais. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam funcionando como combustível para conflito. Bernie não para de provocar Danny. Ele insiste que relacionamento é perda de liberdade, que mulher complica tudo, que ele não pode mudar. Só que, ironicamente, o próprio Bernie vive uma relação turbulenta com Joan. Joan também vive nesse jogo de orgulho. Ela e Bernie vivem brigando, se provocando, discutindo por qualquer coisa, mas não conseguem se afastar completamente. E é nesse ambiente que Danny e Debbie começam a sentir pressão. Os dois decidem dar um passo além, morar juntos. E aí a coisa muda de nível. Porque morar junto não é só dividir cama, é dividir rotina, é descobrir manias irritantes, é perceber diferenças de organização, horários, prioridades. Pequenas coisas começam a virar discussões. Danny começa a enfrentar dificuldades no trabalho. Ele investe em um projeto importante e acaba perdendo o emprego. Isso mexe com o ego dele. Ele se sente diminuído, inseguro, e como muitos homens, ele não sabe lidar bem com essa sensação. Debbie tenta apoiar, mas também começa a sentir o peso de ser a pessoa financeiramente estável naquele momento. Ela quer ajudar, mas ao mesmo tempo começa a enxergar um lado imaturo em Danny. Ele fica mais irritado, mais defensivo, mais fechado. As discussões deixam de ser brincadeiras e passam a ter tom mais sério. Eles brigam por dinheiro, brigam por prioridades, brigam por insegurança. E o pior, começam a usar palavras para ferir. Aquela química forte ainda existe, mas agora vem misturada com frustração. O orgulho começa a falar mais alto. Em vez de admitir medo, eles atacam. Danny se sente pressionado, Debbie se sente desvalorizada. E o relacionamento, que começou intenso e promissor, entra na fase mais realista de todas. A fase em que você começa a enxergar o outro sem filtro. Enquanto isso, Bernie e Joan também vivem seus altos e baixos. O relacionamento deles é praticamente uma montanha-russa constante, cheia de brigas explosivas e reconciliações intensas. E isso serve como espelho distorcido para Danny e Debbie, mostrando o que pode acontecer quando ninguém quer ceder. O clima pesa, as conversas ficam tensas, o silêncio começa a incomodar, a cumplicidade diminui. E então acontece o inevitável, uma grande discussão que mistura insegurança, frustração profissional, ciúmes e orgulho acumulado. Nenhum dos dois quer admitir fraqueza, nenhum quer pedir desculpa primeiro. E ali fica claro que o amor sozinho não resolve tudo. É preciso maturidade. Depois da grande discussão, Danny e Debbie se afastam de vez. Não é aquele "vamos dar um tempo" leve. É rompimento mesmo, orgulho ferido dos dois lados. Palavras ditas no calor do momento que machucaram mais do que eles imaginavam. Danny tenta bancar o desapegado. Ele volta a sair com Bernie e tenta agir como se estivesse tudo normal, como se estivesse aliviado por ter recuperado a liberdade. Mas dá para perceber que ele não está bem. Ele sente falta da rotina com Debbie, sente falta das conversas, sente falta até das pequenas implicâncias. O problema é que o ego dele ainda fala alto. Ele se sente diminuído por ter perdido o emprego e, no fundo, acha que falhou como parceiro. Em vez de admitir isso, ele se fecha. Do outro lado, Debbie, interpretada por Joy Bryant, também tenta seguir em frente. Ela finge estar bem, tenta focar no trabalho, sai com as amigas, mas também está machucada. Ela se sentiu desvalorizada, sentiu que estava carregando o relacionamento sozinha naquele momento difícil. E aqui, o filme começa a mostrar algo importante. Amor não é só paixão, é escolha. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam sendo o contraste explosivo da história. Bernie finalmente começa a encarar os próprios erros. Ele sempre falou que relacionamento era jogo, mas percebe que está prestes a perder Joan de vez, e isso mexe com ele. Joan também começa a baixar a guarda. Aquela postura de mulher que não precisa de ninguém começa a rachar quando ela percebe que, apesar de todas as brigas, existe sentimento real ali. Esse amadurecimento paralelo dos amigos acaba influenciando Danny e Debbie indiretamente,
porque pela primeira vez todos começam a perceber que talvez o problema não seja relacionamento, mas sim orgulho. Danny começa a refletir sobre como deixou a frustração profissional afetar tudo. Ele percebe que Debbie não estava competindo com ele, ela estava tentando apoiar, só que ele interpretou como pressão. Debbie também começa a entender que talvez tenha cobrado demais num momento em que Danny estava se sentindo frágil. Não era falta de amor, era insegurança. O ponto de virada acontece quando Danny decide agir. Não por impulso, não por desejo físico, mas porque entende que o que eles tinham era maior que uma fase ruim. Ele vai atrás dela. E não é aquele discurso perfeito, é mais simples, mais humano. Ele admite que errou, admite que estava inseguro, admite que teve medo de parecer fraco. E essa vulnerabilidade muda tudo. Porque Debbie não precisava de um homem perfeito, ela precisava de honestidade. Quando ela também admite seus próprios erros, a cobrança excessiva, a dificuldade de entender o momento dele, o clima muda. Não é mais sobre ganhar a discussão, é sobre construir algo melhor. A reconciliação não é mágica, não apaga os problemas, mas mostra que ambos cresceram. Ao mesmo tempo, Bernie e Joan também encontram seu próprio equilíbrio caótico. Eles continuam intensos, continuam exagerados, mas finalmente aceitam que gostam um do outro de verdade. Ele não é aquele cara romântico sonhador. Pelo contrário, ele acabou de sair de um relacionamento complicado e ainda carrega o cansaço emocional disso. Ele trabalha duro, tenta manter a postura de homem resolvido, mas claramente ainda está se recuperando. E aí entra o melhor amigo dele, Bernie. E Bernie é o caos em forma de pessoa. Ele não acredita em romance. Para ele, relacionamento é guerra psicológica. Ele trata tudo como jogo. Ele provoca, exagera, fala absurdos, mas no fundo dá para perceber que ele também tem medo de se machucar. Só que ele esconde isso atrás de piadas e arrogância. Do outro lado da história, temos Debbie. Debbie é independente, trabalha, é inteligente, mas também acabou de sair de algo que a deixou frustrada. Ela está naquela fase de não quero nada sério, mas ao mesmo tempo quer ser valorizada. Ela não é ingênua, ela já sofreu, então ela se protege. E aí temos Joan, a melhor amiga dela, vivida por Regina Hall. Joan é praticamente a versão feminina de Bernie. Sarcástica, desconfiada, prática. Ela não acredita em homem romântico. Para ela, tudo é estratégia. O primeiro encontro entre Danny e Debbie não acontece num cenário perfeito. Não tem música suave, não tem clima de cinema romântico tradicional. Eles se conhecem em um bar, através dos amigos, numa conversa cheia de provocações. E o interessante é que a conexão deles não nasce de um olhar apaixonado, nasce de química física e provocação. Eles discutem, discordam, se testam. E é justamente isso que cria tensão. Danny tenta bancar o cara tranquilo, mas fica claramente interessado. Debbie finge desinteresse, mas entra no jogo. E enquanto isso, Bernie e Joan estão ao fundo, praticamente competindo para ver quem é mais cínico sobre relacionamentos. O que marca essa primeira parte é a velocidade com que as coisas acontecem. Eles vão do bar para a intimidade rapidamente, e o filme não romantiza isso. Mostra o sexo como algo impulsivo, intenso, cheio de expectativa. Mostra aquela euforia do "Uau, isso pode ser incrível!". Mas junto com a química, já aparecem os primeiros sinais de conflito. No dia seguinte, aquela manhã depois da noite perfeita já traz o primeiro teste. Como agir agora? É só diversão? É algo a mais? Quem manda mensagem primeiro? Quem demonstra interesse primeiro? E aqui o filme começa a brincar com orgulho e vulnerabilidade. Danny quer parecer desapegado, mas pensa nela. Debbie quer parecer independente, mas fica esperando a atitude dele. E enquanto isso, os amigos alimentam o caos. Bernie diz para Danny não se apegar. Joan diz para Debbie não confiar. É como se o relacionamento estivesse nascendo no meio de duas vozes dizendo não confie demais. Essa primeira parte é essencial porque mostra como dois adultos começam uma relação já cheios de bagagem emocional. Não são adolescentes descobrindo o amor, são pessoas que já se machucaram antes, e isso muda tudo. A conexão entre Danny e Debbie é real, eles riem juntos, conversam sobre coisas pessoais, existe algo ali além da atração física. Mas ao mesmo tempo, existe medo. Medo de parecer vulnerável, medo de gostar mais do que o outro, medo de perder o controle. Danny e Debbie decidem continuar se vendo. O que era só uma noite vira encontros frequentes.
Eles começam a dormir juntos mais vezes, passam finais de semana juntos, conhecem melhor os hábitos um do outro, e é aí que a paixão começa a dar espaço para a convivência. Danny começa a se apegar mais do que gostaria de admitir. Ele tenta manter aquela postura de cara tranquilo, mas já demonstra ciúmes sutis, preocupação e até vontade de incluir Debbie mais na vida dele. Só que ele não sabe muito bem como expressar isso sem parecer vulnerável. Debbie também está se envolvendo de verdade, só que ela quer segurança emocional. Ela quer clareza, não quer joguinhos. O problema é que ela também tem medo de parecer carente demais. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam funcionando como combustível para conflito. Bernie não para de provocar Danny. Ele insiste que relacionamento é perda de liberdade, que mulher complica tudo, que ele não pode mudar. Só que, ironicamente, o próprio Bernie vive uma relação turbulenta com Joan. Joan também vive nesse jogo de orgulho. Ela e Bernie vivem brigando, se provocando, discutindo por qualquer coisa, mas não conseguem se afastar completamente. E é nesse ambiente que Danny e Debbie começam a sentir pressão. Os dois decidem dar um passo além, morar juntos. E aí a coisa muda de nível. Porque morar junto não é só dividir cama, é dividir rotina, é descobrir manias irritantes, é perceber diferenças de organização, horários, prioridades. Pequenas coisas começam a virar discussões. Danny começa a enfrentar dificuldades no trabalho. Ele investe em um projeto importante e acaba perdendo o emprego. Isso mexe com o ego dele. Ele se sente diminuído, inseguro, e como muitos homens, ele não sabe lidar bem com essa sensação. Debbie tenta apoiar, mas também começa a sentir o peso de ser a pessoa financeiramente estável naquele momento. Ela quer ajudar, mas ao mesmo tempo começa a enxergar um lado imaturo em Danny. Ele fica mais irritado, mais defensivo, mais fechado. As discussões deixam de ser brincadeiras e passam a ter tom mais sério. Eles brigam por dinheiro, brigam por prioridades, brigam por insegurança. E o pior, começam a usar palavras para ferir. Aquela química forte ainda existe, mas agora vem misturada com frustração. O orgulho começa a falar mais alto. Em vez de admitir medo, eles atacam. Danny se sente pressionado, Debbie se sente desvalorizada. E o relacionamento, que começou intenso e promissor, entra na fase mais realista de todas. A fase em que você começa a enxergar o outro sem filtro. Enquanto isso, Bernie e Joan também vivem seus altos e baixos. O relacionamento deles é praticamente uma montanha-russa constante, cheia de brigas explosivas e reconciliações intensas. E isso serve como espelho distorcido para Danny e Debbie, mostrando o que pode acontecer quando ninguém quer ceder. O clima pesa, as conversas ficam tensas, o silêncio começa a incomodar, a cumplicidade diminui. E então acontece o inevitável, uma grande discussão que mistura insegurança, frustração profissional, ciúmes e orgulho acumulado. Nenhum dos dois quer admitir fraqueza, nenhum quer pedir desculpa primeiro. E ali fica claro que o amor sozinho não resolve tudo, é preciso maturidade. Depois da grande discussão, Danny e Debbie se afastam de vez. Não é aquele "vamos dar um tempo" leve, é rompimento mesmo, orgulho ferido dos dois lados, palavras ditas no calor do momento que machucaram mais do que eles imaginavam. Danny tenta bancar o desapegado. Ele volta a sair com Bernie e tenta agir como se estivesse tudo normal, como se estivesse aliviado por ter recuperado a liberdade. Mas dá para perceber que ele não está bem. Ele sente falta da rotina com Debbie, sente falta das conversas, sente falta até das pequenas implicâncias. O problema é que o ego dele ainda fala alto. Ele se sente diminuído por ter perdido o emprego e, no fundo, acha que falhou como parceiro. Em vez de admitir isso, ele se fecha. Do outro lado, Debbie, interpretada por Joy Bryant, também tenta seguir em frente. Ela finge estar bem, tenta focar no trabalho, sai com as amigas, mas também está machucada. Ela se sentiu desvalorizada, sentiu que estava carregando o relacionamento sozinha naquele momento difícil. E aqui, o filme começa a mostrar algo importante. Amor não é só paixão, é escolha. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam sendo o contraste explosivo da história. Bernie finalmente começa a encarar os próprios erros. Ele sempre falou que relacionamento era jogo, mas percebe que está prestes a perder Joan de vez, e isso mexe com ele.
Joan também começa a baixar a guarda. Aquela postura de mulher que não precisa de ninguém começa a rachar quando ela percebe que, apesar de todas as brigas, existe sentimento real ali. Esse amadurecimento paralelo dos amigos acaba influenciando Danny e Deb indiretamente, porque pela primeira vez todos começam a perceber que talvez o problema não seja relacionamento, mas sim orgulho. Danny começa a refletir sobre como deixou a frustração profissional afetar tudo. Ele percebe que Deb não estava competindo com ele, ela estava tentando apoiar, só que ele interpretou como pressão. Deb também começa a entender que talvez tenha cobrado demais num momento em que Danny estava se sentindo frágil. Não era falta de amor, era insegurança. O ponto de virada acontece quando Danny decide agir. Não por impulso, não por desejo físico, mas porque entende que o que eles tinham era maior que uma fase ruim. Ele vai atrás dela. E não é aquele discurso perfeito, é mais simples, mais humano. Ele admite que errou, admite que estava inseguro, admite que teve medo de parecer fraco. E essa vulnerabilidade muda tudo. Porque Deb não precisava de um homem perfeito, ela precisava de honestidade. Quando ela também admite seus próprios erros, a cobrança excessiva, a dificuldade de entender o momento dele, o clima muda. Não é mais sobre ganhar a discussão, é sobre construir algo melhor. A reconciliação não é mágica, não apaga os problemas, mas mostra que ambos cresceram. Ao mesmo tempo, Bernie e Joan também encontram seu próprio equilíbrio caótico. Eles continuam intensos, continuam exagerados, mas finalmente aceitam que gostam um do outro de verdade. Ele não é aquele cara romântico sonhador. Pelo contrário, ele acabou de sair de um relacionamento complicado e ainda carrega o cansaço emocional disso. Ele trabalha duro, tenta manter a postura de homem resolvido, mas claramente ainda está se recuperando. E aí entra o melhor amigo dele, Bernie. E Bernie é o caos em forma de pessoa. Ele não acredita em romance. Para ele, relacionamento é guerra psicológica. Ele trata tudo como jogo. Ele provoca, exagera, fala absurdos, mas no fundo dá para perceber que ele também tem medo de se machucar. Só que ele esconde isso atrás de piadas e arrogância. Do outro lado da história, temos Deb. Deb é independente, trabalha, é inteligente, mas também acabou de sair de algo que a deixou frustrada. Ela está naquela fase de não quero nada sério, mas ao mesmo tempo quer ser valorizada. Ela não é ingênua, ela já sofreu, então ela se protege. E aí temos Joan, a melhor amiga dela, vivida por Regina Hall. Joan é praticamente a versão feminina de Bernie. Sarcástica, desconfiada, prática. Ela não acredita em homem romântico. Para ela, tudo é estratégia. O primeiro encontro entre Danny e Deb não acontece num cenário perfeito. Não tem música suave, não tem clima de cinema romântico tradicional. Eles se conhecem em um bar, através dos amigos, numa conversa cheia de provocações. E o interessante é que a conexão deles não nasce de um olhar apaixonado, nasce de química física e provocação. Eles discutem, discordam, se testam. E é justamente isso que cria tensão. Danny tenta bancar o cara tranquilo, mas fica claramente interessado. Deb finge desinteresse, mas entra no jogo. E enquanto isso, Bernie e Joan estão ao fundo, praticamente competindo para ver quem é mais cínico sobre relacionamentos. O que marca essa primeira parte é a velocidade com que as coisas acontecem. Eles vão do bar para a intimidade rapidamente, e o filme não romantiza isso. Mostra o sexo como algo impulsivo, intenso, cheio de expectativa. Mostra aquela euforia do "uau, isso pode ser incrível". Mas junto com a química, já aparecem os primeiros sinais de conflito. No dia seguinte, aquela manhã depois da noite perfeita já traz o primeiro teste. Como agir agora? É só diversão? É algo a mais? Quem manda mensagem primeiro? Quem demonstra interesse primeiro? E aqui o filme começa a brincar com orgulho e vulnerabilidade. Danny quer parecer desapegado, mas pensa nela. Deb quer parecer independente, mas fica esperando a atitude dele. E enquanto isso, os amigos alimentam o caos. Bernie diz para Danny não se apegar. Joan diz para Deb não confiar. É como se o relacionamento estivesse nascendo no meio de duas vozes dizendo não confie demais. Essa primeira parte é essencial porque mostra como dois adultos começam uma relação já cheios de bagagem emocional. Não são adolescentes descobrindo o amor. São pessoas que já se machucaram antes, e isso muda tudo. A conexão entre Danny e Deb é real. Eles riem juntos, conversam sobre coisas pessoais. Existe algo ali além da atração física.
mas ao mesmo tempo existe medo. Medo de parecer vulnerável, medo de gostar mais do que o outro, medo de perder o controle. Danny e Debbie decidem continuar se vendo. O que era só uma noite vira encontros frequentes. Eles começam a dormir juntos mais vezes, passam finais de semana juntos, conhecem melhor os hábitos um do outro, e é aí que a paixão começa a dar espaço para a convivência. Danny começa a se apegar mais do que gostaria de admitir. Ele tenta manter aquela postura de cara tranquilo, mas já demonstra ciúmes sutis, preocupação e até vontade de incluir Debbie mais na vida dele. Só que ele não sabe muito bem como expressar isso sem parecer vulnerável. Debbie também está se envolvendo de verdade, só que ela quer segurança emocional. Ela quer clareza, não quer joguinhos. O problema é que ela também tem medo de parecer carente demais. Enquanto isso, Bernie e Joan continuam funcionando como combustível para conflito. Bernie não para de provocar Danny. Ele insiste que relacionamento é perda de liberdade, que mulher complica tudo, que ele não pode mudar. Só que, ironicamente, o próprio Bernie vive uma relação turbulenta com Joan. Joan também vive nesse jogo de orgulho. Ela e Bernie vivem brigando, se provocando, discutindo por qualquer coisa, mas não conseguem se afastar completamente. E é nesse ambiente que Danny e Debbie começam a sentir pressão. Os dois decidem dar um passo além, morar juntos. E aí a coisa muda de nível. Porque morar junto não é só dividir cama, é dividir rotina, é descobrir manias irritantes, é perceber diferenças de organização, horários, prioridades. Pequenas coisas começam a virar discussões. Danny começa a enfrentar dificuldades no trabalho. Ele investe em um projeto importante e acaba perdendo o emprego. Isso mexe com o ego dele. Ele se sente diminuído, inseguro, e como muitos homens, ele não sabe lidar bem com essa sensação. Debbie tenta apoiar, mas também começa a sentir o peso de ser a pessoa financeiramente estável naquele momento. Ela quer ajudar, mas ao mesmo tempo começa a enxergar um lado imaturo em Danny. Ele fica mais irritado, mais defensivo, mais fechado. As discussões deixam de ser brincadeiras e passam a ter tom mais sério. Eles brigam por dinheiro, brigam por prioridades, brigam por insegurança. E o pior, começam a usar palavras para ferir. Aquela química forte ainda existe, mas agora vem misturada com frustração. O orgulho começa a falar mais alto. Em vez de admitir medo, eles atacam. Danny se sente pressionado, Debbie se sente desvalorizada. E o relacionamento, que começou intenso e promissor, entra na fase mais realista de todas. A fase em que você começa a enxergar o outro sem filtro. Enquanto isso, Bernie e Joan também vivem seus altos e baixos. O relacionamento deles é praticamente uma montanha-russa constante, cheia de brigas explosivas e reconciliações intensas. E isso serve como espelho distorcido para Danny e Debbie, mostrando o que pode acontecer quando ninguém quer ceder. O clima pesa, as conversas ficam tensas, o silêncio começa a incomodar, a cumplicidade diminui. E então acontece o inevitável, uma grande discussão que mistura insegurança, frustração profissional, ciúmes e orgulho acumulado. Nenhum dos dois quer admitir fraqueza, nenhum quer pedir desculpa primeiro. E ali fica claro que o amor sozinho não resolve tudo. É preciso maturidade. Depois da grande discussão, Danny e Debbie se afastam de vez. Não é aquele "vamos dar um tempo" leve, é rompimento mesmo, orgulho ferido dos dois lados, palavras ditas no calor do momento que machucaram mais do que eles imaginavam. Danny tenta bancar o desapegado. Ele volta a sair com Bernie e tenta agir como se estivesse tudo normal, como se estivesse aliviado por ter recuperado a liberdade. Mas dá para perceber que ele não está bem. Ele sente falta da rotina com Debbie, sente falta das conversas, sente falta até das pequenas implicâncias. O problema é que o ego dele ainda fala alto. Ele se sente diminuído por ter perdido o emprego e, no fundo, acha que falhou como parceiro. Em vez de admitir isso, ele se fecha. Do outro lado, Debbie, interpretada por Joy Bryant, também tenta seguir em frente. Ela finge estar bem, tenta focar no trabalho, sai com as amigas, mas também está machucada. Ela se sentiu desvalorizada, sentiu que estava carregando o relacionamento sozinha naquele momento difícil. E aqui, o filme começa a mostrar algo importante. Amor não é só paixão, é escolha.
Enquanto isso, Bernie e Joan continuam sendo o contraste explosivo da história. Bernie finalmente começa a encarar os próprios erros. Ele sempre falou que relacionamento era jogo, mas percebe que está prestes a perder Joan de vez, e isso mexe com ele. Joan também começa a baixar a guarda. Aquela postura de mulher que não precisa de ninguém começa a rachar quando ela percebe que, apesar de todas as brigas, existe sentimento real ali. Esse amadurecimento paralelo dos amigos acaba influenciando Danny e Deb indiretamente, porque pela primeira vez todos começam a perceber que talvez o problema não seja relacionamento, mas sim orgulho. Danny começa a refletir sobre como deixou a frustração profissional afetar tudo. Ele percebe que Deb não estava competindo com ele, ela estava tentando apoiar, só que ele interpretou como pressão. Deb também começa a entender que talvez tenha cobrado demais num momento em que Danny estava se sentindo frágil. Não era falta de amor, era insegurança. O ponto de virada acontece quando Danny decide agir, não por impulso, não por desejo físico, mas porque entende que o que eles tinham era maior que uma fase ruim. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.